Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Gilberto Cavalcante e hoje vamos continuar com a nossa aula dos mártires dos primeiros tempos. Então, como sempre, iremos iniciar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a segunda leva de perseguição da Igreja se deu no ano 81 com o imperador Domiciano. Bom, ele subiu ao poder apenas com 30 ou 31 anos de idade por conta da morte de seu irmão Tito. Bom, ele, apesar de ser muito inteligente e também ter muito amor ao trabalho, infelizmente ele tinha um gênio muito forte. Era uma pessoa que a gente poderia dizer hoje como antipática. E o fato dele tomar o poder tornou ele ainda muito mais orgulhoso. E com isso a gente vê como realmente o seu temperamento contribuiu para a perseguição aos cristãos. Domiciano, como era de se esperar, começou a desconfiar da aristocracia romana. Como sabemos, a aristocracia são os melhores que governam o povo. E ele também começou a desconfiar dos intelectuais, como por exemplo Epiteto e Dion Crisóstomo. Também dos judeus, apesar de que seu irmão Tito tinha destruído a cidade dos judeus no ano 70. Mesmo assim, alguns judeus começaram de uma certa forma, a fazer parte dos representantes do povo, como por exemplo, Herodiana Berenice e, claro, o historiador Flávio Joséfo, que inclusive falou sobre esse episódio do ano 70. E também, claro, por último, ele começou também a desconfiar dos cristãos. E daí a gente vê realmente os motivos que levaram Domiciano, como falei no início, mesmo sendo muito inteligente e uma pessoa realmente virtuosa em relação ao trabalho, pelo orgulho e tantas outras coisas, ele começa essa perseguição ferrenha aos cristãos. A perseguição de Domiciano nos revela um fato interessante. Os cristãos começaram a subir socialmente, como a gente vê que depois de 20 anos da perseguição de Nero, muitos da aristocracia acabaram se convertendo ao cristianismo, como no caso de Acílio Glabrião, que era cônsul no ano 91. E também, dentro mesmo do seio da família imperial, tínhamos o caso, por exemplo, de Tito Flávio Sabino, que era prefeito da cidade, no tempo de Nero, irmão de Vespasiano. Também tivesse recebido aí a luz evangélica, tivesse convertido ao cristianismo, ou pelo menos se tornado simpatizante da recente religião. Como também Flávio Clemente, seu filho, primo de Domiciano. E, bom, no caso, filho de Vespasiano, de Flávio Sabino, né? E também a esposa Flávia Domitila, bom, pertencente já de certa forma à religião cristã. E juntamente, claro, com seus dois filhos, que eram os prováveis herdeiros do imperador. Então a gente vê aí, de uma certa forma, como eu já tinha falado desde o início aqui desse nosso curso de História da Igreja, como os cristãos foram crescendo dentro de todas as esferas da sociedade. O furor de Domiciano explodiu no ano 88, quando os militares, de uma certa forma, se revoltaram contra ele, com o apoio de Saturnino, que de uma certa forma, ele fez explodir no reino, com o apoio de algumas tribos germânicas, mas ele acabou fracassando. E com isso, o imperador começou a perseguir a aristocracia,
Todos aqueles que não o apoiavam eram condenados à morte ou ao exílio, como alguns intelectuais foram executados e outros, como eu falei, Epiteto e Dion Crisóstomo, foram banidos. Também foram banidos alguns adivinhos e astrólogos que influenciavam também, de uma certa forma, o povo, ou em especial a aristocracia romana. Não demorou muito para que Domiciano também perseguisse os judeus e os cristãos. E depois da destruição de Jerusalém, começou a cobrar-se o imposto para Júpiter, ou seja, de fato, para o imperador. Nem Tito, nem Vespasiano foram tão iníquos a cobrar esse imposto, mas no caso do Domiciano, ele foi muito exigente, inclusive perseguindo e, de uma certa forma, punindo aqueles que não pagavam o imposto. Não só os judeus, que eram os circuncidados, mas também todos aqueles que, de uma certa forma, acreditassem em um único Deus, como, por exemplo, no caso aí, os cristãos. Então, os cristãos também foram punidos se não pagassem aí o imposto a César, o imposto a Júpiter, né? No caso, o imposto a Domiciano. E por que semelhante medida? Bom, na época já não havia mais para que ter uma confusão entre judeus e cristãos. Queria apenas, será, Domiciano aumentar realmente a sua receita? Ou com isso, de fato, sabendo que os cristãos não pagando os impostos, aí realmente começou a perseguição contra eles? Bom, seja como for, não oferece dúvida nenhuma a intenção política de Domiciano. Como no caso a religião nascente, a religião cristã, falava-se muito sobre o reino de Cristo, Domiciano começou a atacar em especial aqueles cristãos que eram da aristocracia, como por exemplo o cônsul Acílio Glabrião. Interessante que o jazigo dele se encontra até hoje, né, tanto dele como da sua família, na Via Salária, que constitui a mais antiga necrópole cristã. Também a Flávio Clemente. Flávio Clemente foi também perseguido e há muito tempo deixava sob suspeita por causa da sua inércia no tocante ao culto oficial. Bom, a questão de, por exemplo, cultuar o imperador como se fosse um deus, né? Isso conforme disse já Suetônio. Ele foi condenado à morte por suspeita muito leve, e também a sua esposa Domitília, que foi desterrada para a ilha Pandatária, e cujo nome designa ainda hoje um dos mais belos setores da Roma subterrânea, das catacumbas. Como sabemos, os cristãos, eles, em tempos de perseguição, celebravam a Santa Missa nas catacumbas. Inclusive, parentes próximos de Cristo, já que eles falavam-se no reinado de Cristo, como, por exemplo, os filhos humildes do apóstolo Judas. E trazê-los a Roma, ele trouxe esses a Roma, a fim de submetê-los ao interrogatório, que, aliás, não levou a nada. Bem, então, de fato, aí a gente vê essa questão política, né, da perseguição aos cristãos por ordem de Domiciano. Infeliz homem, porque a gente sabe que o reino de Cristo não era um reino, como ele mesmo disse a Pilatos. Meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus súditos teriam pelejado para que eu não fosse preso. Mas o meu reino não é deste mundo. Uma vez iniciada a perseguição, ela ganhou corpo e começou a atingir todas as classes. Bom, seria realmente a acusação de ateísmo, ou seja, de ir contra os deuses, dada ao que já falamos aqui o nome dele, que é o Glabrião e também a Clemente. Teria sido isso? Bom,
sabemos que não de muitos detalhes, mas sim sabemos que foi realmente uma perseguição muito cruel. Inclusive foi desencadeada especial no ano 92 a 96, ou seja, foi ganhando corpo cada vez mais, como dissemos. Foi iniciada realmente a ira contra todos em 88 e foi cada vez mais se agravando. O Papa Clemente, dirigindo-se à igreja de Corinto em 96, pediu desculpas por não ter dado resposta sobre algo e disse como desculpa, falou a desculpa não ter dado logo essa resposta, justamente pelas desgraças e catástrofes que eram acabanhadas à comunidade em Roma por conta da perseguição de Domiciano. Então a gente via aí como realmente eram violentas as perseguições a todos os cristãos. E Domiciano ele não deve ter abrido mão, por exemplo, do estilo de perseguição, o mesmo estilo de Nero, como a gente vê na tradição, como por exemplo em relação ao caldeirão quente de azeite, que a gente sabe que foi submetido São João como outros. Bem, essas perseguições, esses martírios não ficaram apenas em Roma, mas também chegaram a outras províncias, como temos por escrito, por exemplo, de escritos de Plínio o Moço, na sua carta a Trajano, e também no texto do Apocalipse, que foi escrito justamente no auge, digamos assim, no coração de toda essa tormenta, quando o mesmo foi deportado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. E claro que a gente sabe que as imagens em relação ao martírio, isso afetou tragicamente, nos escritos também de São João. Claro que o escrito foi algo realmente sobrenatural, mas como a gente sabe, os hagiógrafos, que são os autores sagrados, aqueles autores inspirados, mesmo com toda a inspiração divina, também eles relatavam um pouco de, podemos dizer assim, de toda a sua percepção humana daquilo que ele via ao redor de si, né? Isso também no caso de São João. No momento em que se findava o século I depois de Cristo, o livro do Apocalipse vai mostrar realmente uma realidade que já estava sofrendo os cristãos, a perseguição, os martírios. E lendo o livro do Apocalipse, a gente vê vários símbolos e a trágica atmosfera em que o cristianismo irá, de uma certa forma, desenvolver. E o autor aqui, Daniel Rupes, ele coloca um fato interessante. Ele diz, caminhando sobre o seu próprio sangue. O sangue dos mártires, como Tertuliano disse, são sementes de cristão. Bem, nesse espaço de 30 anos, tornam-se já singularmente precisa as posições de Roma, ao cristianismo nas suas mútuas relações. Bem, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, hoje finalizamos a nossa aula. Só foi um tópico desse capítulo que a gente ainda está vendo. Quero que vocês prestem atenção nesse formato que vimos hoje. Esse formato é um formato que deu bastante trabalho a mim, mas espero que tenham gostado. Realmente eu acredito que melhorei muito com esse formato aí. Tive que fazer alguns cortes, talvez vocês percebam aí, talvez percebam só porque eu falei, mas isso vai ser muito bom para a gente. Mas como eu disse, ele dá muito mais trabalho. Então, por conta disso, talvez a gente não consiga ver todo o capítulo inteiro durante a semana, mas a gente possa ver uma boa parte realmente trabalhando assim dessa forma. Só que, como eu disse, não dá para ver um capítulo inteiro. Mas eu espero que tenham gostado. E a tendência é essa, realmente, a melhorar. Eu quero fazer o melhor. E eu espero que vocês também divulguem esse meu trabalho, esse trabalho de história da igreja. Ok? Então, até a próxima, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus.